Boa noite, meninas. Vamos para concluir o método da secante, né? E a gente vai dar continuidade com a parte de dúvidas em relação ao trabalho. Já monitoria 4. O objetivo ia ser entrar na parte de matrizes, mas vai ser melhor a gente focar nas dúvidas que vocês tenham quanto ao trabalho 1 nessa primeira entrega. Então, o método da secante foi bom que eu preparei 2 exemplos. Então, a gente vai fazer o exemplo 1 e o exemplo 2. Vocês vão ver que ele é super tranquilo. A gente já tinha visto de Newton-Raphson, da fácil suposição. Principalmente o de Newton-Raphson, que ele é uma substituição para que a gente não precise utilizar. Deixa eu abrir o arquivo novo, como eu sempre faço, e a gente vai construindo. Ele é um método que ele faz uma aproximação de uma reta secante para você não ter que utilizar as derivadas que a gente utiliza lá em Newton-Raphson, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aquela mesma estrutura que a gente sempre vem fazendo e a gente vai conversando aqui em cima, tá? O método da secante, eu não apresentei aqui o algoritmo dele, mas deixa eu apresentar. Ele é um método que você vai precisar como é uma reta secante, você para traçar uma reta, a gente precisa no mínimo de 2 pontos. Então você vai dar as aproximações iniciais, a tolerância, que ele dá 2, mas geralmente é a mesma tolerância, tá? A gente faz o teste para ver. O valor inicial nunca vai ser, né? Mas aqui ele indica que você faça o teste para saber se aquele valor inicial já é uma raiz. Porque se você calculando o módulo dele for menor que a tolerância, ele já é uma raiz, então você já para o algoritmo por ali. Geralmente isso nunca acontece, que o objetivo é encontrar uma raiz. Então você vai lá, isso aqui são a opção de calcular o erro, né? Ou você faz assim, ou você faz a diferença entre esses 2 pontos, porque eles vão ficando tão próximos ao ponto de se tornar o mesmo ponto praticamente. Quando essa diferença deles é tão pequena ao ponto de ser essa tolerância, você também conclui seu algoritmo, tá? Você aqui ele usa K como o algoritmo, a variável contadora dele. Geralmente eu uso I, eu gosto de utilizar I, mas não tem problema ou bronca nenhuma se vocês quiserem utilizar o K. E a formulação dele, o que muda é que antes no método de Newton-Raphson, a gente tinha o X, a função aplicada nesse ponto e a função aqui embaixo, só que aqui a função que ficava na parte de baixo era a derivada dessa função também aplicada nesse ponto. Aqui você aproxima de uma reta, se a gente fosse fazer a dedução dela mesmo, aqui de forma mais reduzida não vou fazer, mas é praticamente fazendo a dedução como você tivesse 2 pontos e aplicasse ali uma reta nesse ponto. E o que muda? Em cima continua sendo a parte da aplicação da função original, não tem mais a derivada, então a gente não precisa mais calcular a derivada. Eu aplico a função no meu ponto x1 e no meu ponto x0, né? Lembrando que x0 ele geralmente pode ser menor do que x1, né? Mas sempre vai ser nessa condição e depois eu faço a diferença entre o meu x1 e o x0. Lembrando que esse daqui, diferente dos outros, o primeiro valor que você encontra não é x1, já é x2, porque você já dá essa estimativa de x0 e x1 e eles já são aplicados aqui, né? Dentro do seu algoritmo. Então, é o único método que a gente começa a contar a partir do 2, do x2, tá? E voltemos, calma. Aqui embaixo você faz de novo aquela verificação. Se não for, aí ele aqui iguala, né? x0 agora é x1, x2. Eu não faço essa igualdade aqui não. Geralmente eu mudo minha variável contadora. E eu deixo isso aqui de forma meio genérica para que eu mudando minha variável contadora, ele pegue lá no vetor que se forma de x o valor. Mas você poderia fazer isso aqui de igualar, tá? Isso aqui é uma questão de algoritmo. Lembra que eu disse que às vezes você vai fazer a mesma coisa por caminhos diferentes. Bora lá. Vamos para aquela velha e boa função que eu estou fazendo, os exemplos com ela. Hoje eu trouxe outra também, né? E depois vocês podem pegar essa outra função também do livro do Ruggiero e aplicar. O outro exemplo que eu tinha... não tem problema, você pode pegar qualquer função, tá? Outro exemplo que eu tinha, que eu pensei em pegar, que é da URGS, o professor Bono botou no slide. Aí eu preferi não botar e continuar fazendo com esse. Então vamos lá. O primeiro passo não é a verificação, que geralmente a gente não aplica. Mas o primeiro passo vai ser justamente... Pego o meu valor aqui, a minha variável contadora, eu continuo contando ela a partir de 1.
Só que lembra que esse daqui é o único caso que o meu primeiro x ele não vai ser 1, vai ser x igual a 2. Então eu vou até escrever aqui que esse meu primeiro x ele não vai ser um x1, ele vai ser o x igual a 2. Dito isto, deixa eu botar aqui e a gente vai escrevendo do zero para entender essa formulazinha que meio que já está aqui do lado. O x na minha posição i. Qual é a posição i? É a minha variável contador, é o número da interação que eu estou fazendo agora. A minha posição i é a minha posição 1. Tudo isso aqui menos, em vez de eu, no método de Newton-Raphson, eu precisava da derivada para colocar ela na parte de baixo, agora eu não preciso. Eu só vou pegar a minha função, como eu já fazia, nessa posição i, que é no caso da minha iteração, que é a interação 1, vezes... Essa multiplicação pode estar fora ou pode estar aqui na parte de cima, tá? Do numerador da fração, não tem problema, como é uma multiplicação. Vezes x na minha posição 1, x na minha posição 1, menos o valor de x na minha posição 0. Vê que é um intervalo, quando a reta está crescendo, ele tende a ser 0 e 1, por exemplo, eles são valores crescentes, mas se você tiver, vamos supor, um trecho decrescente de uma função, você vai ter um valor, por exemplo, de menos 5 e menos 2, tá? Então, a tendência é sempre que ela esteja da esquerda para a direita. Esses valores, né, de x1, x0 e x1. Meu x0 vai vir aqui, x na minha posição 0. E aqui embaixo eu vou também aplicar a minha função, fazendo a subtração da minha função no meu ponto x1 menos a minha função no ponto anterior, que nesse caso é x0. Isso aqui é como graficamente eu estivesse desenhando uma reta secante entre esses dois pontos. E o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar sempre desenhando essa reta secante até o ponto que essa reta ela fica ali só tangenciando em um único ponto. E esses dois pontos, que eram dois, né, no caso, tornam-se praticamente em um ponto só. Fiz isso daqui, eu apliquei e eu chego nesse meu primeiro resultado. Esse meu primeiro resultado eu vou lá, ó aqui, x na posição i mais 1, tá? Bem importante aqui, i mais 1. Ó, e eu vou calcular o erro. E ele vai dizer, ó, esse erro, ele está numa condição maior do que deveria. Eu calculo o erro para x, esse daqui é um cuidado que vocês têm que ter, porque geralmente a gente calculava para xi. Só que agora é para xi mais 1, porque ele nunca começa do 1 de fato, ele sempre começa do 2, né? Então ele calculou para x mais 2, deu essa condição aqui. E fazendo a outra que você... São duas condições de parada, né? Pode ser essa. Inclusive, o Bono bota até uma terceira condição, que é o número de iterações. Então, para vocês verem que o número de paradas ele pode ser estimado não só de uma forma também. E aqui eu faço a subtração do meu x que eu descobri agora pelo meu x que eu tinha anteriormente. E eu faço esse erro absoluto dos dois, calculo, e também vejo aqui que eu tenho que recalcular, porque esse valor ele ainda é muito mais alto do que a tolerância que eu coloquei aqui, que foi a tolerância da questão de 5 vezes 10 a menos 4. Quando a tolerância não bate, quando o nosso erro ainda não, o nosso valor não foi menor do que o erro, eu vou lá e vou repetir. O método interativo ele parte disso, como a gente já veio vendo bastante aqui. Então vim, não teve muito o que fazer, vou para a minha segunda iteração. Lembra que eu disse que eu gosto de fazer ela de forma genérica? Aqui eu escrevi para que a gente pudesse entender. Mas eu gosto de fazer o algoritmo de forma genérica, porque quando chegar aqui, em vez de eu estar precisando mudar todos os meus denominadores, eu venho aqui e de forma genérica altero esse valor e toda a conta já vai estar sendo refeita, certo? Então, quando eu alterei, é a mesma coisa de eu vir aqui do lado, vou escrever do lado também, x igual a 3, né? Porque agora o i é 2, o i aqui é 2, então aqui é 2, o i aqui é 2, aqui vai ser 2, aqui vai ser 2. Aqui também vai ser 2. Aqui que é i menos 1 vai ser 1, certo? E aqui que é i menos 1 também vai ser 1. Então, ó. E eu acho que dá para eu fazer melhor do que isso aqui. Dá para eu fazer assim, ó. É 2 mais 1. Fica bem didático. E aqui, 2 menos 1. 2 menos 1. Então, pronto. Boa, Brenda. Eu devo estar esquecendo algum valor, só não sei qual. 2, 2,
2. X igual a 2, não? Tipo, Aonde? X2. Aqui, obrigada. Valeu. Pronto. Então aqui a gente coloca. Aqui eu escrevo. Por isso que eu gosto de deixar ele de forma genérica, de forma algébrica aqui, basicamente. Fazendo isso, a gente volta a ver a condição de erro, vê que a condição de erro ainda não alcançou, ainda está um valor muito alto. Para as duas condições que eu botei, os dois condicionantes de erro, se está alto, eu vou de novo recalcular. Aqui é a minha terceira iteração. Por já ser a terceira iteração, eu não iria fazer essa correção, mas eu vou. Que para quem pegar o material depois fica mais fácil de entender. Agora x, ó, é 3, aqui 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 é 3 e aqui também é 3, tá? Pronto. E aqui ele vai fazendo a verificação. E ele ainda disse, ó, esse valor já tá bem baixo, tá? Já era pra você já poder parar aqui, que ele já tá na casa de 10 a menos 4. Só que eu acho que eu pedi menos 5 vezes 10 a menos 4. Então, mais uma vez a gente recalcula. Esse de baixo aqui ainda tá distante, o condicionamento de erro. Opa, Ctrl Z. Ctrl C. Ctrl V. Quarta iteração. O mesmo vai se repetir para cá. Quando eu faço essa quarta iteração, ó, o valor, a sensação é que ele não muda, porque aqui ele vai mudar nas casinhas decimais bem... Deixa eu colocar aqui. Nas casinhas decimais ali, bem no finalzinho, tá? Então, a ordem de erro ela já está muito pequena. E, de fato, ele já está aqui em 10 a menos 7, então a raiz da função é mais ou menos essa. E aqui na casa de 10 a menos 5. Então, já é um valor bem preciso, bem acurado daquilo que a gente queria, tá? Então, veja que o método da secante ele não é difícil. E eu não vou implementar ele porque, basicamente, eu implementei o de Newton. E você só vai fazer essa modificação. Em vez de calcular a derivada lá, não calcule e bota essa formulação. O outro exemplo que eu tinha preparado... Deixa eu pegar ele aqui. Ô, Brenda, Oi. só uma coisa. Bota Tem esses dois erros. Erro 1 e erro 2, certo? Certo. Aí, como é a diferença deles? Esse daqui, eu calculo o valor do novo x que eu encontrei dentro da função. Concorda que se é um zero de função, ele tem que dar aproximadamente o valor de zero. Concorda? Ó, vamos lá para baixo. Aqui, quando eu jogo o novo valor que eu encontrei, vamos para a quarta iteração. Pronto. Ele dá o valor que dá, esse valor de x que eu encontrei, ele dá aproximadamente menos 1,46 vezes 10 a menos 7, que é praticamente zero. Concorda isso aqui? Uhum. Então, Sim. essa primeira forma de erro, eu pego isso aqui e eu jogo o valor do x que eu encontrei dentro da minha função e vejo o valor que ele dá. E eu pego a tolerância e peço um módulo, porque eu só quero saber do módulo, e vejo se ele está na ordem de grandeza dessa tolerância, se no caso ele é menor do que aquela ordem de grandeza que eu estabeleci para meu erro, ou minha tolerância. Forma 1 de encontrar. A segunda forma de encontrar, que também é bastante precisa, eu pego o meu x que eu calculei anteriormente, o valor do meu x que eu calculei. Lembra que sempre na iteração é sempre uma aproximação que eu vou ter. Então, eu vou pegar o valor do meu x que eu calculei antes. Eu pego o valor do meu x que eu calculei agora. E eu vou fazendo... É porque esses daqui estão bem parecidos já, mas eu vou fazendo a subtração de um pelo outro, né? A subtração de um termo pelo outro. Aí eu subtraio esse por esse. E a ordem de grandeza, em vez de eu jogar aquele valor na função, eu faço pela diferença desses dois. Esse por esse, a diferença desse erro está em que ordem de grandeza? No caso daqui, ela está na ordem de 10 a menos 5. E minha tolerância estava nessa ordem de 10 a menos 4 lá em cima, na verdade. Então, já disse que minhas convergências, minhas iterações, elas já estão convergindo muito para esse mesmo valor. Então, aqui eu faço uma comparação entre os valores e aqui eu faço uma comparação jogando dentro da função. Então,
fica a critério de vocês. Geralmente, quando eu fazia com o professor Bono, eu não fazia só desse jeito. Eu fazia isso aqui e ainda fazia assim, ó. Cadê? Assim, dividido. Eita. Deixa eu fazer aqui. Botar para cá. Aqui. Dividido por esse valor. Que ele meio que me dá um erro percentual. E se eu multiplicar por 100, ele de fato me dá um erro percentual. Aí pronto, o meu erro ele tá na casa do 0,008%. Então geralmente eu gostava de calcular o erro assim, porque eu achava uma forma mais visual de dar a resposta, sabe? Mas fica a critério. Geralmente o professor Bono gosta que você calcule assim, só que ele não pede isso aqui. Ele pede para você deixar assim. Não precisa botar ele na forma percentual, digamos. Uhum. Ok. Deu para entender a diferença? Deu sim. E lá no final do slide dele também tem uma tabelinha dizendo como calcular o erro de cada um dos métodos. É bem interessante. E é isto aqui. Deixa eu apagar. Eu só tô... Sim, se vocês perguntaram por que eu tô fazendo esse método de erro, é só porque eu tô usando o mesmo método que o livro usou. Porque senão ia ficar estranho. Mas tanto faz. Exemplo 1, exemplo 2 não tem muito o que fazer de diferente. Ele é um exemplo do mesmo. Ele é uma equação de segundo grau. Esse é o exemplo 1. Uma equação, inclusive, até mais fácil, é a equação de segundo grau, mas que a gente vai fazer a mesma coisa quando aplicar. Cadê? Aqui. Vou jogar aqui rapidamente, só pra gente fazer esse exemplo. Eita. E a gente vai partir dessa mesma coisa aqui, ó. Eu mando esse material pra vocês depois, não se preocupem. Ó, vamos lá. A equação a gente vai alterar. A gente vai fazer mais aqui, mais o valor de x menos o valor de 6. Menos 6, tá? O intervalo, ele deixa um valor de erro bem grande, mas eu vou dar uma diminuída ali, que senão na primeira interação já bate. 1.5 1.7. O valor do erro dele ele coloca 2, tá? Mas é bem alto esse valor. Aí praticamente ele vai dar na primeira interação, porque é alto. Aí eu vou botar 10 elevado a menos 2. Pelo menos pra gente fazer umas duas iterações. Aqui é a mesma forma, como eu disse a vocês, né? Como a gente vai estar aplicando o... Aqui, deixa eu até fazer aquela alteração que eu tinha feito. 1 menos 1. 1 menos 1. E vocês veem que ainda está um valor muito alto. Então, ele é até um método... Depois que você vai entendendo os outros, ele é um método bem simples de se aplicar. No caso dessa equação, vocês podem conferir o resultado fazendo pela fórmula de Bhaskara ou completando quadrado, soma e produto, como vocês bem quiserem. Aqui, como um valor ali está alto, eu acho que ele já vai chegar. Não, ainda não chegou. Aí, mais uma vez, a gente recalcula tudo. 10 a terceira. Ó. Chegou. E aqui, ó, por que tá dando erro? Porque aqui eu não estava pegando isso aqui, ó. Ali tava pra pegar, ó. Fazer essa correção aqui. Foi bom que eu até olho se os outros não estão com essa correção. Aqui, ó, na segunda, pra esse daqui já tinha dado. Mas foi bom que eu fiz a terceira e os dois chegaram nessa raiz.
Mas o método da secante, ele é um método bem simples. Eu acho até mais simples do que o método de Newton, porque evita a gente ter que fazer uma derivada. Então, como eu não tenho que fazer uma derivada, já evita. Meninas, tem alguma dúvida em específico sobre esse método? Eu acho que Ô, não. Brenda, só uma coisa. Pode perguntar. Ele vai calculando, certo? De acordo com as interações. Isso. Aí, beleza. Tu chegou na segunda, não foi? Eu fui na terceira. Eu cheguei na terceira. Pronto. Aí deu aquele erro que bateu com a tolerância. Aí por isso que parou. Isso, por isso que eu parei, porque chegou na tolerância. Ok. Aí nisso ele para e ele termina com um valor de x. x2, não é? Isso, termina com o valor. O último valor que ele encontrar é o valor de x, que é o valor do zero da minha função. Que é esse daqui. Aí esse Peraí, cortou um pouco, repete de novo. é a raiz da função que é o que pede ali? É, Esse x. é a raiz que da função. termina- que Isso, acaba- é a raiz da função. Ok. isso. Esse x que ele encontra, xi mais 1, o último valor de x que ele encontra sempre vai ser tua raiz da função. Que é esse, eita, é esse valor aqui, ó. Inclusive, deixa eu plotar aqui que vai ficar... Eu vou plotar o vetor todo. Esses foram todos os valores que x foi tendo ao decorrer. Isso aqui é porque tem uma lá em cima que teve quatro interações. Aí ele tá pegando o valor da função lá de cima, tá? Então, desconsidera aqui e finge que esse último não está existindo, porque ele é do primeiro exemplo. E lá foram 4 iterações. Aí, vê que os primeiros valores são aqueles dois que eu chutei, 1.5 e 1.7. Esse aqui é o da primeira conta que eu fiz. Esse aqui é o da segunda iteração. Esse aqui é o da terceira interação, que ele já foi tão próximo que é praticamente 2, porque ele dá aqui, ó, 1.999. Se eu quiser ver com mais precisão, que eu vou pedir para ver, ó, esse último valor é do exemplo lá de cima, tá? Desconsidere isso aqui, porque lá foram mais iterações e como eu não criei um novo vetor, ele tá me mostrando como se eu tivesse salvo, que eu escrevi por cima. Mas o último valor, inclusive, deixa eu plotar lá, que lá vai me mostrar também. Deixa eu fazer aqui, isso aqui. Ctrl C, aqui. O último valor que você encontra do x sempre vai ser a raiz da sua função. Se você substituir na sua função original, ela vai ser o valor mais próximo. Ó, aqui, ó. Pronto. Vê para essa função aqui. O valor inicial que eu chutei foi 0 e 1. Eu sabia que tinha uma raiz entre 0 e 1. Joguei as duas. Na minha primeira interação, eu cheguei nesse valor. O erro estava muito alto, recalculei. Cheguei nesse outro valor. O erro estava fora da tolerância. Cheguei nesse outro valor. O erro ainda está um pouquinho fora da tolerância. Cheguei nesse outro valor. Você percebe que eles vão ficando tão próximos que é quase... Chega um momento que se torna praticamente constante. Aí, se eu for aplicar na minha função esse valor desse x aqui, ó, nessa última posição, que é o x4, x na posição 4, ele vai ser o valor mais próximo de zero que eu vou ter para a minha função. Se você quiser ir calculando infinitamente, você vai. Mas esse último valor que eu encontrei aqui, de x, vai ser o valor mais próximo de zero para a minha função. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Mais alguma dúvida em relação a esse método? Que eu vou tirar as dúvidas específicas de vocês agora. Aí, se não tiver, eu vou interromper a gravação daqui, porque eu vou tirar as dúvidas de vocês. Aí, como vocês podem me mostrar a tela, uma coisa e outra, eu não vou deixar registrado aqui, não.